Beleza. Então eu vou recomeçar da onde a gente parou, vou voltar o slide todo, tá. Então assim, eu estava falando que eu peguei os critérios do Enário de pontuação e meio que dei uma destrinchada para vocês. Estava falando sobre a importância de antes de entrar em um projeto e achar que vai contar para o Enário, primeiro ler o edital, tá. O que eu estou fazendo aqui é só um resumo, ele não substitui a leitura do edital. E sempre saber mais ou menos perguntar mesmo para o seu chefe do estágio ou para outras pessoas que já fizeram, como é o currículo daquele lugar ou se está no edital, por quanto tempo e como será certificado, tá. Então vamos lá. O histórico escolar tem a pontuação própria, aí projeto de extensão, você pode mandar até 3. O que que é projeto de extensão, né? É tudo que você faz a mais, fora da grade padrão. Então o que que é isso? É aquele dia comunitário que você foi lá ferir pressão pela liga de cardiologia, foi aquele dia que você fez uma conscientização sobre o Papa Nicolau pela liga de gineco. Então assim, é basicamente por liga, tá. Então, diretores façam para as suas ligas e ligantes exijam da sua liga que possa te dar esse tipo de certificação. E aí coloca assim: 8 horas de trabalho voluntário, entendeu. Estágio curricular, 12 horas semanais por mais de 6 meses. Eh, Se for menos de 12 horas não conta, se for menos de 6 meses não conta. Precisa ser concursado por prova? Não. Precisa ser assalariado? Não. Mas tem critérios específicos de como deverá ser esse certificado, assinado por quem. E aí isso tem que ler as entrelinhas lá do edital antes de você, achar que o teu estágio vai contar. Porque senão você está perdendo seu tempo achando que está contando, na verdade você vai na hora de mandar lá, você vai ver que: "Nossa, eu não tenho nenhum estágio para mandar", entendeu? Só pode mandar um. Até ano passado era assim, mas eu acho que esse ano vai poder mandar 2, tá. Monitoria por semestre letivo. Então, por exemplo, a minha faculdade era anual, não era semestral. Então, cada um certificado meu, por mais que eu tivesse cento e poucos dias de um ano, eu só ganhava como se fosse 6 meses. Então eu podia mandar até 3, eu só consegui mandar 2 certificados, mesmo tendo feito 2 anos de monitoria. Se o serviço a faculdade de vocês for por semestre, com aquela divisão de períodos, aí fica melhor, que vocês conseguem mandar mais, tá. Iniciação científica, o PIBIC. PIBIC é a iniciação científica do projeto da internet brasileira, que é uma bolsa com piso que você cadastra pela plataforma Brasil, tá. Algumas ICs já são assim, outras ICs são pela faculdade mesmo. E aí você ganha desconto na mensalidade ou ganha uma ajuda de custo, depende da faculdade. É pelo menos um ano de estudo, e você pode mandar 2, tá. Tem bastante carga. Olha a pontuação, 14 pontos. De 100 pontos total, é 14% da sua nota, né. Ligas acadêmicas, ser participante por mais de 12 meses, não tem diferença para diretor e para ligante, tá. Porque às vezes o diretor ganha mais horas e tal, isso pouco importa, porque na verdade é só a quantidade de meses que você participou. Então, que esteja no seu certificado ou de fevereiro até dezembro ou 12 meses de participação, tá. Mesmo a gente sabendo que tem férias e tudo isso, mas o Enário exige assim. Trabalhos científicos de cunho regional, nacional e internacional com diferentes pesos. Trabalho publicado em revista não indexada e revista indexada, lembrando que revista indexada é aquela que tem INSS ou DOI e que está cadastrada, por exemplo, no PubMed, tá. Então antes de vocês mandarem para uma revista, vocês têm que analisar qual o peso e relevância científica aquela revista tem, ainda mais se for uma publicação paga, tá. Mas eu acho que tem que ter nos 2, mesmo que seja não indexado, tá. Uma publicação só e não indexado, então, por exemplo, a revista científica da faculdade é ótima para isso, tá, e normalmente não tem que pagar. Participação, né, certificado de presença em congresso, simpósio, jornada e similares, tá. Aí tem que ver na lista de similares se está englobado aquele certificado que você quer e só pode mandar 3. "Ah, eu tenho 33 certificados de congresso".
muito bom, você só vai poder usar 3. Então, assim, é isso que às vezes a gente gasta o nosso tempo achando que tá fazendo um super currículo e na verdade a gente tá perdendo tempo deixando de fazer outras coisas. Por quê? Ter um bom currículo não é ter muito de uma coisa, e sim ter um pouquinho de cada uma das categorias disponíveis, tá? Isso tanto para o Enare quanto para fazer um intercâmbio pela CLEV. Representação estudantil é representante de turma ou representante de matéria, tá? E língua estrangeira, você pode mandar um certificado de qualquer cursinho, Brasas, cultura inglesa, por aí vai. Não precisa ser o TOEFL, não precisa ser Cambridge, desses oficiais não, tá? Então, minhas conclusões analisando esse edital. A concorrência é alta e cada ponto faz diferença. Se você faz menos de 50% de 100, a sua nota é reduzida, né? Você não é bonificado, você tem sua nota reduzida do Enário. Então, isso faz total diferença, tá? Vi gente entrando na justiça ano passado para conseguir mais uma ou duas questões, ou conseguir aprovação de um certificado que não foi aprovado. Então, assim, fez diferença, tá? Fez diferença. Não tenho vergonha nenhuma de falar, eu fui a nota de corte do Rio de Janeiro no ano que eu passei, fui a última de todas a passar, de todas os hospitais federais disponíveis da Enare, eu fiquei no hospital que teve a menor nota de corte e eu fui a última vaga. Então, assim, se eu não tivesse um currículo bom, eu não teria passado. E eu não tive a mesma nota na prova teórica do que outras colegas minhas. Eu não lembro exatamente quanto eu acertei, não sei se foi 79, 80, mas enfim, o que importa é, no final lá da conta toda, eu ganhei 3 questões pelo meu desempenho no currículo. Fez muita diferença, eu pontuei 70% no currículo. A grande maioria das pessoas vai pontuar entre 30 a 40%, tá. Eh, então fiquem atentos nisso, porque eu sou a prova viva de que faz diferença. Eh, É essencial começar a se preparar a longo prazo, então o ideal é a partir do terceiro ano você dar uma lida pelo menos, ou ver essa aula, você já vai ter uma boa ideia, no terceiro ano tá mais que suficiente, para começar a se planejar. Então no quarto ano eu vou entrar para Ligatal ano que vem, a partir do terceiro ano eu sei que eu tenho as provas de estágio, vou fazer o SUSEME, eu vou fazer uma iniciação científica no outro ano, vou fazer uma monitoria, e aí no quinto e no sexto ano eu deixo para fazer menos coisa, porque eu quero ficar mais focada no cursinho, para a prova, e tal. Então assim, tem que ter planejamento. Se não tem planejamento, acontece que você chega no internato desesperado. E claro, dá tempo de fazer? Dá, tem gente que dá um jeito, mas aí outras coisas vão ficar prejudicadas. Você vai ter que sair mais cedo do internato para poder ir para o estágio, você vai ter que faltar ao médico-curso para poder fazer uma iniciação científica, você vai ter que ir para muitos congressos e perder finais de semana de estudos que são importantes durante o internato. Então, assim, não se prejudique. Se você ainda tem a oportunidade de estar no terceiro, no quarto ano, saiba que tem que ser o seu auge de produção acadêmica. Tem que ser o terceiro, quarto ano tem que ser os anos que você mais faz liga, que você mais vai pontuar, que você vai trabalhar, fazer trabalho científico pra caramba, escrever artigo e tal, não sei o quê. No seu quinto, no sexto ano, seu foco é diferente. Para quem tá no internato já e tá ficando desesperado com o que eu tô falando, dá tempo de correr atrás do prejuízo, mas tem que sentar agora. Vai sair dessa aula, vai baixar o edital do Enare, vai ver o que já tem de certificado no computador e vai anotar o que falta, o que é mais importante para você pontuar, tá. Se você não tem nenhuma publicação científica, você já perdeu automaticamente quase 20 pontos da análise total do currículo. Veja bem, todo mundo vai ter entre 20 e 30 pontos de base, porque é do CR, então pior CR ainda ganha 20 pontos. Pouca gente ali vai ter, vou até voltar aqui, monitoria, muita gente não tem iniciação científica, todo mundo tem liga, mas liga pontua 2 pontos. O que que é 2 pontos? Eh, Se você tiver trabalho científico, você já sai com 20 pontos na frente. Então, assim, não é pouca coisa, é muita coisa, tá. Então, eu tenho um bom CR, eu não cheguei a 9 no CR, meu CR foi 8,89, então eu ganhei 30 de CR e ganhei o resto todo por outras pontuações. Então, assim, imagina, seu CR muito bom, ganhou 40 já e 19, né, de pontuação científica, de publicação, cara, você já sai na frente de muita gente, e você vai ter outras coisas, porque se você é um cara dedicado a ponto de quase pontuar máximo
nos artigos, você vai ter monitoria, você vai ter liga, você vai ter essas outras coisas, então sua pontuação vai ser muito boa, tá. Se você tá no internato agora e precisa correr atrás do prejuízo, o essencial e que, para boa notícia, não necessita tanto tempo de dedicação, é sentar a bunda e fazer publicação científica, principalmente em revista, porque pontua mais, mas se não tiver em congresso também tem que mandar, tá. Então, assim, o que que não pode faltar no seu currículo? Famoso leia-se, todo mundo vai ter, tá. Isso aí, aliás, sem ser o número um, 2, 3, 4, 5, todo mundo vai ter. Então não vai te diferenciar, tá. Agora, o que vai te diferenciar é ter trabalhos científicos variados, não botar tudo em congresso, não fazer tudo em revista. Fazer congresso regional, nacional, internacional se puder, fazer em revista e revista não indexada, ter variados, isso chama atenção, isso pontua bem, tá. E o resto, liga, eventos, monitoria, todo mundo vai ter. Isso todo mundo vai ter, isso não te torna nada diferenciado, tá. Onde você se diferencia? Iniciação científica, pouca gente tem muitas faculdades que não dão essa oportunidade, não tinha iniciação científica na minha faculdade, e eu só soube do PIBIC muito tempo depois, então, depois se vocês não têm iniciação científica na faculdade e não sabem o que é PIBIC, entra, bota no Google PIBIC, Plataforma Brasil. Você vai ver que é uma plataforma que pode dar bolsas de iniciação científica. Às vezes online, às vezes presencial, tem muito nesses grandes centros, tipo aqui no Rio, Fiocruz, INCA, tá. Proeficiência no segundo idioma, atualmente eu falo 3, tentando pegar minha quarta língua, mas assim, eu acho que o inglês é fundamental, tá. Você vai os melhores trabalhos científicos estão em inglês, então se você não sabe falar inglês, mesmo que você não tenha o certificado, você tá para trás, tá. A gente já tá em 2023, então a segunda língua é muito, muito importante. Se tiver que escolher inglês, depois espanhol, depois francês, depois alemão, tá. Projeto de extensão, que eu falei, aquelas coisas comunitárias, trabalho voluntário, representação estudantil, diretoria, presidência, às vezes isso não vai te pontuar no Enare, mas isso chama atenção, assim como as experiências internacionais, fiz uma viagem, fiz um intercâmbio, acompanhei um professor, isso chama muito a atenção de quem está vendo. O Enare, gente, é uma plataforma automatizada, entendeu? Creio eu que até seja um robô que veja os certificados. Então não fiquem bitolados só com isso, construam um currículo para vocês serem bons independente de onde você esteja aplicando, porque você não vai aplicar só no Enário, você vai aplicar o seu currículo para o resto da sua vida, em tudo, entendeu? Em todas as coisas que eu já dei de exemplo no início. Então, o currículo ele tem que encher os olhos do avaliador, e as primeiras coisas, os primeiros tópicos que estão ali em cima, tem que chamar atenção, tem que falar pro cara que tá ali lendo: "Caraca, eu sou diferente, eu quero essa vaga, eu sou o melhor para a vaga que você está oferecendo", tá. Então, eh, 9 e 10 em cima, tá, logo depois da informação básica, como eu falei, e tentar sempre utilizar todos esses parâmetros que são de diferenciação, sem esquecer do básico, que o básico todo mundo tem, você é obrigado a ter também, mas você tem que saber se diferenciar. Então, para mim, o currículo nota 10 tem que ter essas 10 coisas. Vou até voltar de novo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e até o 10. E por hoje é só isso tudo. Não desanime, é muita informação. Às vezes a gente chega nessa altura da aula, tem gente que fica animado, pô, hoje eu vou ler o edital, hoje eu vou, amanhã eu vou entrar para me inscrever para monitoria. E tem gente que chega aqui e fala, cara, já tô no internato, eu não tenho nada, eu vou pontuar uma vergonha no Enário, para mim acabou. Não desanima, tá? Todo mundo tem chance, mesmo com currículos que não pontuaram tanto, vários amigos meus, mesmo assim, conseguiram passar. Então não é critério de exclusão, mas eu acho que ajuda muito a passar e a garantir a vaga que você quer, para você ter poder de escolha na sua vaga de qual hospital você quer, prestar, tá. Sirvam isso de inspiração, animação, foco, força, vou fazer, vou atrás, dá tempo, a gente ainda tá em junho, hoje é dia 1º de junho. Não desanima: "Ah, eu vou fazer agora no final do ano, eu não tenho nada disso no meu currículo". Não desanime, tá bem, gente? Vai dar certo. Esse é o meu Instagram, vocês podem me mandar WhatsApp, Instagram, mensagem no direct quando vocês quiserem. No meu
Instagram tem uma postagem, eu vou colocar no story de novo, porque já deve estar muito lá embaixo, mas eu, disponibilizo de graça esse Canva, que é o modelo que eu usei, tá, para passar em diversas provas que eu fiz de estágio, de pós-graduação aqui do Rio de Janeiro, no Azulay, na UERJ, tudo eu usei esse modelo e deu certo para mim. Eu acho que a ordem das coisas está muito bem escrita, eu dou alguns exemplos do que escrever ali, sem se delongar. E vocês podem ter acesso de graça, é só seguir o passo a passo lá, tipo, curtir, comentar e publicar no seu story que eu mando o link automático para vocês, tá? Foi um prazer dar essa aula para vocês, gente, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível. Eu acho que até mais importante do que a aula que eu dei agora, talvez seja, o bate-papo que a gente vai ter agora. Das outras vezes que eu dei essa aula, muita gente mandou muita pergunta, e eu acho que vocês têm que ficar encucados mesmo, é uma coisa para poder pensar e aí agora vocês podem me mandar perguntas tipo: "Ah, esse currículo vale?", tipo: "Estou em dúvida entre fazer isso e aquilo, o que que você acha?". Eu acho que talvez agora seja o momento mais proveitoso para nós 2, ter essa troca. Mas fiquem à vontade também se ficar com vergonha e querer mandar no privado, tá? Pronto, Lari, muito obrigada, viu? É realmente muito importante essa aula, vale muito. Eu estava na aula que você teve de uma liga, eu estava presente há um tempo, e aí eu falei, nossa, ela é maravilhosa, eu preciso convidar para ter a reunião na liga, né, que eu faço parte. E é isso, né? Acho que as pessoas estão meio tímidas, elas não perguntaram. Só que eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que possa ser para muita gente, né? Eu sei a resposta, mas eu quero perguntar. Como eles conseguem saber, assim, por exemplo, como é que eles conseguem procurar se a revista é ou não indexada, também saber se a revista tem ou não relevância, se vale ou não a pena eles publicarem nessa revista? Que você diz as pessoas, não o Enário, os E avaliadores do Enário. Tá. Dos avaliadores do Enário, tudo que você coloca lá, que você pontua, você primeiro faz um forms, e aí você é obrigado a mandar todos o currículo comprobatório lá com os PDFs anexados. Então, por exemplo, como é que você comprova que você tem uma revista indexada e tal? Você vai tirar um print ou vai escanear o seu artigo lá científico, primeiro com a capa, com o nome da revista, volume, nananã, e o ISS ou o DOI, tá? E depois vai colocar a capa do seu artigo com o título e o seu nome como autor, tá? Como vocês podem procurar como uma revista é indexada ou não? Primeiro vocês podem pegar o nome da revista e jogar no Google mesmo, ou procurar para ver se ela é cadastrada na plataforma do PubMed, tá? E existe uma coisa chamada valor de... Como é que é? Esqueci o nome da palavra. É um índice que vai de 0 a 5 para falar o quão relevante é aquela revista. uhum. Nível de relevância da revista, é alguma coisa assim. Acho que é nível de Que relevância. o nível de relevância. E aí, se for um nível de relevância a partir de 3,5, é muito bom, porque é uma revista internacionalmente conhecida e que vai te dar um bom peso curricular. Menos que 3,5, se for para pagar, eu não recomendo. Se for de graça, até pode ser. Mas se for para investir tempo e dinheiro numa revista, eu investiria uma que tem ISS, às vezes ISS e DOI, tá? Na plataforma PubMed e que tenha um bom valor de nível de recomendação. Pronto, perfeito. É isso. Sigam a Larissa, tá? Ela tem muitas dicas lá muito boas mesmo, eu sigo ela. E muito obrigada, Lari, por aceitar o nosso convite, tá? Em nome da Lágio, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e espero a gente poder se ver aí em outros encontros. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui hoje. Espero ter ajudado. Eu falava muito só dica de prova, estágio na área e tal. Atualmente eu estou começando a colocar o foco do meu Instagram um pouco mais na dermatologia. Mas se vocês querem outras especialidades, também vai ser um prazer ter vocês lá, tá? Eventualmente eu falo de novo sobre coisas de estudante de medicina. E tudo que vocês tiverem de dúvida, tá? Vocês podem perguntar para mim. Eu também vendo resumos de MED, faço revenda de apostila física, faço venda de resumo online. Então, o que vocês precisarem também de material para essa preparação, se for dermato, a escolha de vocês também, eu tenho material para isso, tá? Podem me procurar. Beijinho, meus amores. Boa Beijo, noite. obrigada a todos. Tchau.